Olá, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Claudinei. Estou aqui para ajudar vocês a resolver as atividades de física do primeiro ano, as atividades do plano de estudo doutorado do volume 5. Vamos resolver as atividades da semana 3 do volume 5, as atividades do primeiro ano. Primeira atividade. A primeira atividade nós devemos analisar as proposições a seguir como verdadeira e marcar V se a alternativa for correta, ou falsa, devemos marcar F se a proposição for falsa. Sobre as principais características dos modelos de sistemas astronômicos. O item A fala que o sistema dos gregos era composto pela Terra, os planetas e o Sol, e as estrelas que estavam incrustados em esferas que giravam em torno da Lua. O item A está falso, pois no sistema dos gregos, a Terra está situada no centro do universo e o restante dos astros, os planetas, o Sol e a Lua, estavam fixos em esferas que giravam ao redor da Terra e não da Lua. Então o item A está falso. O item B fala que Ptolomeu supunha que a Terra encontrava-se no centro do universo e os planetas moviam-se em círculos cujos centros giravam em torno da Terra. O item B está verdadeiro, pois Ptolomeu fala que os planetas se moviam em círculos cujos centros giravam em torno da Terra. Então, o item B está correto. O item B fala do sistema geocêntrico, onde a Terra encontrava-se no centro do universo. Então, os planetas, assim como o Sol e a Lua, moviam em círculos perfeitos em torno da Terra. Então, o item B está verdadeiro. O item C fala que Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. O item C está verdadeiro, pois Nicolau Copérnico ele dá a introdução do sistema heliocêntrico, onde o Sol estaria em repouso no centro do universo e a Terra, assim como os planetas e a Lua, giravam em órbita circular em torno dele. É a ideia do heliocentrismo. Então, o item C está verdadeiro. O item D fala que Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol. Sim, está correto. Descrevendo trajetórias elípticas e não circulares, e o Sol estava situado em um dos focos dessas elipses. O item D está verdadeiro. O item D fala da primeira lei de Kepler. Fala que cada planeta gira em torno do Sol em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. Então o item D está correto. Exercício número 2. Marque a alternativa correta a respeito do modelo astronômico proposto por Cláudio Ptolomeu. Então, em relação ao modelo proposto por Cláudio Ptolomeu, qual item está correto? O item correto é a letra C, que fala que o geocentrismo é uma teoria astronômica que considerava a Terra fixa no centro do universo, com todos os outros corpos celestes orbitando ao seu redor. Então, no modelo de Cláudio Ptolomeu, ele fala que os planetas moviam em círculos perfeitos. Esses círculos giravam em torno da Terra na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Esse modelo foi aceito desde a Antiguidade até a Idade Média. Então, o modelo proposto por Cláudio Ptolomeu, ele fala do geocentrismo. Então, o item correto é o item C, que fala que o sistema planetário proposto por Cláudio Ptolomeu trazia a ideia de que a Terra era o centro do universo e os demais astros giravam ao seu redor. É a ideia do geocentrismo. Então, os outros itens estão errados. Item 3. Marque a alternativa que descreve melhor a ideia principal do modelo de Copérnico. O modelo de Nicolau Copérnico ele fala que do modelo heliocêntrico, em que o Sol estaria em repouso no centro do universo e a Terra, assim como os planetas, giravam em órbita em torno dele. Então, a ideia principal desenvolvida por Copérnico é o modelo heliocêntrico. Então, a resposta correta é a letra A,
que fala que o heliocentrismo é uma teoria astronômica que considera que os planetas giram em torno do Sol. Então, Nicolau Copérnico apresentou um modelo heliocêntrico, em que o Sol estaria em repouso no centro do universo e a Terra, assim como os outros planetas, giravam em órbita circular em torno dele. Aqui nós temos o diagrama feito por Copérnico em 1543, mostrando os planetas que estavam girando em torno do Sol, que estava no centro do universo. Eles giravam em órbitas circulares perfeitas. Então, o modelo proposto por Copérnico fala que a Terra está em rotação e, juntamente com os outros planetas, executa um movimento de revolução em torno do Sol estacionário. É o exemplo do modelo heliocêntrico, que fala que a Terra, juntamente com os outros planetas, executa um movimento em torno do Sol, o movimento circular, estando o Sol no centro do universo. O item B fala que a Terra descreve uma elipse ao girar em torno do Sol. Não, essa é a ideia proposta por Kepler nas suas leis, que a primeira lei fala que a Terra, juntamente com os outros planetas, gira em torno do Sol na forma de uma elipse. O movimento em torno do Sol é uma elipse. Item C. A Terra não está em rotação, mas gira em torno do Sol em órbita circular. Não, a Terra está em rotação sim. O item D. O Sol está em rotação e gira em torno da Terra. Não, o item D já fala do modelo geocêntrico. Então, o modelo desenvolvido por Copérnico, que é o modelo heliocêntrico, o que está correto é o item A, que fala que a Terra está em rotação e, juntamente com os outros planetas, executa um movimento de revolução em torno do Sol estacionário. Exercício número 4. Adotando o Sol como referencial, aponte a alternativa que condiz com a primeira lei de Kepler da gravitação universal. A. As órbitas planetárias são curvas quaisquer, desde que fechadas. Item B. As órbitas planetárias são espiraladas. Item C. As órbitas planetárias não podem ser circulares. Item D. As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando o centro da elipse. Item E. As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. Então, a alternativa correta em relação à primeira lei de Kepler da gravitação universal é o item E, que fala que a primeira lei de Kepler, cada planeta gira em torno do Sol em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. Não pode ser o item D, porque o item D fala que as órbitas planetárias são elípticas, está correto, com o Sol ocupando o centro da elipse. O Sol não está ocupando o centro, mas ele está em um dos focos, pois na elipse tem a presença de dois focos. O Sol vai estar num dos focos e o planeta gira em torno dele em forma de uma elipse, como podemos observar aqui nessa figura. Aqui fala da lei das órbitas, que é a primeira lei de Kepler. Nessa primeira lei fala que a órbita do planeta no sistema solar é uma órbita elíptica, na qual o planeta gira em torno do Sol em uma órbita elíptica e o Sol ocupa um dos focos. Então a alternativa correta é a letra E. Exercício número 5. A segunda lei de Kepler permite concluir que um planeta possui A. Maior velocidade quando se encontra mais longe do Sol. B. Maior velocidade quando se encontra mais perto do Sol. C. Menor velocidade quando se encontra mais perto do Sol. D. Velocidade constante em toda a sua trajetória. Item E. Velocidade areolar variável. Qual que está correto em relação à segunda lei, em relação à velocidade do planeta quando está mais próximo ou mais afastado do Sol? Resposta correta, letra B. De acordo com a segunda lei de Kepler, a linha reta que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Kepler verificou nas suas leis, na segunda lei, que o planeta tem variações de velocidade em seu movimento em torno do Sol, de modo que, ao se aproximar do Sol, o planeta é acelerado, tem maior velocidade, e ao se afastar do Sol, sua velocidade
diminui. Então, a resposta correta em relação à segunda lei de Kepler é que ele possui maior velocidade quando se encontra mais perto do Sol. Então, resposta correta, letra B. Aqui nós temos o exemplo da segunda lei de Kepler. Ele fala que a linha que une o planeta ao Sol, que é essa linha, então quando o planeta gira em torno do Sol, ele leva um certo intervalo de tempo, que a gente pode chamar de delta T2. Quando ele sai de um ponto até o outro, ele varre uma área A2. Então, ele se movimenta em torno do Sol. Então, quando ele chega numa outra posição, ele vai andar ao mesmo tempo, delta T1. Então, ele vai varrer uma área 1. Então, a segunda lei de Kepler ele fala que a linha que liga o Sol ao planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. Nesse caso, área 1 igual a área 2, área percorrida 1 igual a área 2, e temos que um intervalo de tempo de sair do ponto 1 até esse ponto, vamos chamar de delta T1. Se ele percorreu do outro lado o mesmo tempo, ele vai percorrer as mesmas áreas. Então, o item correto é a letra B. Por que a letra E está errada? O que é velocidade areolar variável? A velocidade areolar é a razão entre a área varrida e o tempo gasto. Então, nesta figura nós temos a área 2 dividido pela variação do tempo 2, vai indicar a velocidade areolar, que é a razão entre a área varrida e o tempo gasto. Só que a velocidade areolar ela é constante no movimento de um planeta em torno do Sol. Então, resposta correta, letra B, do exercício número 5. Exercício número 6 é um exercício do Enem de 2009. Nesse exercício ele fala que, na linha de uma tradição grega, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. Então, seguindo essa tradição grega, antiga dos gregos, a Cláudio Ptolomeu ele desenvolveu a teoria do geocentrismo, que fala que a Terra era o centro do universo e o Sol, a Lua e todos os outros planetas girariam ao seu redor em órbitas circulares. Esse desenvolvimento dessa teoria, dessa tese do geocentrismo, foi uma tese feita por intuição e não foi feita por modelos, por observações, por modelos mais bem definidos, por estudos mais bem definidos, através de observações do céu. Foi feita mais através da intuição. Então, a teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que... Então, em relação a esse exercício, qual está correto o item? O item correto é o item E, pois, de acordo com o texto, primeiro foi falado do modelo geocêntrico por Cláudio Ptolomeu, que verificou que a Terra estava no centro do universo e os outros planetas, outros corpos, giravam ao seu redor. Foi uma intuição, não foi feito um estudo analisando por muito tempo essa teoria. Depois, Ptolomeu falou, devido a alguns problemas gerados pelo modelo geocêntrico, que o Sol que era o centro do universo e os outros planetas giravam em órbitas circulares. Também não foi feito um estudo detalhado. Porém, o matemático alemão Johannes Kepler, ele fez um estudo durante 30 anos, um estudo mais detalhado sobre o planeta Marte. Então, para uma teoria científica ser aceita, ela deve ser comprovada e testada.
Como foi feito um estudo mais detalhado sobre o planeta Marte, sobre a órbita desse planeta em torno do Sol, então foi verificado que a órbita não é circular, mas sim elíptica. E isso foi generalizado para os outros planetas, o movimento dos outros planetas em torno do Sol. Então a resposta correta é a letra E. De acordo com o texto, Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, que foram os estudos realizados durante 30 anos sobre a órbita do planeta Marte em torno do Sol, e foi verificado que essa órbita é elíptica, pôde ser testada e generalizada para que possa ser generalizada. Uma teoria precisa ser testada e comprovada através de métodos consistentes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtem esse meu vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima aula, que iremos resolver a semana 4 do volume 5 do primeiro ano. Então, muito obrigado e até a próxima.